Você sabia que bem embaixo dos seus pés existem verdadeiros reservatórios de água que dá para ser consumida? Pois bem, essas são as águas subterrâneas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Antes disso, eu quero que você escave um poço nesse botão de curtir. Ouviu certo? Eu também vou pedir para você compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo sobre o que você acha de águas subterrâneas, o que você está achando dos vídeos. Isso é muito importante para a gente continuar nesse caminho de informação sobre recursos hídricos, sobre a água, que é tão importante nesse século, nos dias de hoje, e vai ficar cada vez mais importante. Pois bem, eu disse que existem realmente reservatórios de água embaixo da terra. Esses são os chamados aquíferos. Mas como eles são realmente? Eu sempre imaginei que as águas subterrâneas, os aquíferos, seriam meio que cavernas em que a água estaria alocada dentro, e a gente só poderia, mergulhar e cavar um buraco, achar uma caverna assim e pegar a água. Mas não é bem assim. As águas, os aquíferos, eles são bem mais parecidos com esponjas do que exatamente cavernas. Então, como é que acontece isso? O solo, ele não é 100% preenchido, Ele é formado de grãos, e esses grãos têm vazios entre eles. E a água que precipita, das chuvas, ela cai no solo, ela infiltra, e aí se formam esses aquíferos. Os aquíferos podem ser tanto livres, em que a água já cai direto e para quando encontra uma camada de rocha, que não dá para penetrar, ou eles podem ser confinados, em que se formam verdadeiros sanduíches de água, em que existe uma camada de rocha impermeável embaixo, a água em uma rocha mais impermeável ou algum tipo de solo, em que a água se encontra, e depois disso, em cima, uma outra camada de rocha impermeável. Então a água ela é pressurizada, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Bom, como eu disse em vídeos anteriores, a água subterrânea ela compõe 0,5% de toda a água no mundo, ou quase 30% de toda a água doce presente no planeta Terra. Então isso é bastante coisa, é muito mais do que a gente tem em rios ou lagos. Então elas são a maior reserva de água em estado líquido que a gente consegue ter acesso. E esses aquíferos estão espalhados no mundo inteiro. Existem aquíferos em desertos, embaixo de desertos. Existem aquíferos na Rússia, na Europa, América, em todos os continentes. Os maiores aquíferos que se tem conhecimento estão no Brasil, que é o aquífero Guarani, que é o maior aquífero de água doce em área, e existe o aquífero do Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é um aquífero até recentemente descoberto. Antigamente ele era chamado de aquífero do Alter do Chão, mas recentemente foi descoberto que ele é muito maior do que se pensava e é um aquífero mais volumoso que se tem notícia até hoje. São cerca de 150 quatrilhões de litros. Com essa quantidade poderíamos abastecer todo o planeta Terra durante 250 anos, e isso só mostra o quanto o Brasil é rico em recursos hídricos, e é uma coisa que a gente tem que realmente cuidar, para que não acabe e sempre a gente tenha para as próximas gerações. Ok, todo mundo já entendeu que são reservas muito grandes de água e que a gente pode ter acesso, mas como a gente vai pegar a água que está no solo, que está embaixo da terra? Por poços. Então os poços eles são buracos feitos na terra em que a gente escava até encontrar a água dos aquíferos, a água presente nesses vazios do solo. Existem vários tipos de poços. Os mais comuns são o poço caipira, que você só cava a terra e aí vai até onde tem o aquífero livre e faz toda a infraestrutura para pegar, por exemplo, com um balde a água que está naquele aquífero. Esses poços, que são chamados de poços rasos ou poços caipiras, eles são mais suscetíveis a contaminações, porque eles são muito mais próximos da superfície. Então qualquer contaminação que você tenha é muito mais fácil de contaminar esse aquífero embaixo da terra. O segundo tipo de poço é o poço semi-artesiano, que é um poço um pouco mais profundo,
em que eu preciso escavar e bombear a água para cima, porque eles são muito profundos e aí a água não sobe sozinha ou é muito difícil, não dá para você colocar um balde ou qualquer outro sistema, né? Então ele é bombeado mesmo. Esse tipo de poço semi-artesiano, ele é muito confundido com poço artesiano mesmo, porque eles são poços profundos, né? Só que o semi-artesiano, você precisa de uma bomba para puxar a água para a superfície. E o poço artesiano, você não precisa disso. Ele é um poço jorrante, porque a pressão que a água tem lá embaixo, ela é suficiente para jorrar a água para a superfície. É só você fazer um buraco, né? Cavar o poço, que a água já flui naturalmente para a superfície, não precisa de nenhuma bomba. Essa é uma definição mais técnica, mas geralmente as pessoas chamam esses poços semi-artesiano ou artesiano de artesiano mesmo, ou poço profundo. Então é bem fácil de se confundir mesmo, é mais uma questão de nomenclatura. Lembrando que no Brasil, cavar poços não é uma coisa que a gente pode fazer naturalmente. Existem leis para regulamentar, você tem que avisar os órgãos competentes que você está cavando um poço em um determinado local, porque existem estudos para não comprometer os aquíferos da região. Então a ideia é a gente ir falando um pouquinho mais sobre os aquíferos, mas esse vídeo foi mais para explicar o funcionamento das águas subterrâneas e como a gente pode usar elas. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês gostariam que eu falasse um pouquinho mais nos próximos vídeos. E a gente fica por aqui, então. Até a próxima. Tchau, tchau.